uma outra criança, também de 6 anos, ela pegava as cadeiras da igreja, que são aquelas cadeiras ligadas umas nas outras, né? Cadeiras de três, e jogava longe com uma força descomunal. Como se fosse um adulto. Como é que o espírito imundo teve acesso na vida de uma criança? Esse livro-alvo aqui, ó, ele responde a isso. Ele responde, muita gente pensando que são os transtornos, que existem os transtornos psiquiátricos, transtornos emocionais, transtorno do espectro autista, transtorno opositor desafiador, transtornos de deficiência, déficit de atenção e hiperatividade. Isso existe, mas existe muita coisa por trás do comportamento infantil que é semeado pelo pai. Abuso infantil, abuso emocional, orfandade, violência doméstica, abuso sexual, abuso espiritual. Um pai pega uma criança e dedica uma entidade, vai numa cachoeira, vai na Mata Virgem, faz um processo onde ele dedica a uma entidade. Aquela entidade, com autoridade, toma conta. É comum, eu pego pessoas no gabinete que vão buscar ajuda, que você vai orar e manifesta uma entidade, um demônio. O demônio fala assim: eu estou aqui desde a infância, eu estou aqui desde o ventre da mãe. Quer dizer, ela provavelmente foi uma criança que foi afetada, não, certamente, não, provavelmente, por um espírito imundo a vida dela inteira. Mas aí você está dizendo que batalha espiritual ou o Ministério de Libertação, você até citou exemplo, né? Não está lidando diretamente com os demônios em si, mas com a sujeira ou com a legalidade. Com isso você está me dizendo que o mal que se instala na vida das pessoas, ele tem porta de entrada através de outras pessoas. Então eu não posso ficar usando a ideia de batalha espiritual, discernimento, ou esse espectro todo de batalha espiritual para, digamos assim, terceirizar as minhas responsabilidades. Tem 3 aspectos. Eu falei sobre libertação, eu quero descobrir por que o demônio está ali. Eu quero tirar. Então isso aqui, imagina que isso aqui é algo podre, tá bem? Eu não preciso chamar mosca, a mosca vem automaticamente. Se você deixa na mesa da sua sala algo estragado, uma comida estragada, a mosca vem. Se você for na lixeira, tem um monte de mosca, tem um monte de larva, tem um monte de barata. Não adianta você ir lá e jogar mata-mosca. Você tem que tirar a sujeira. Então a pessoa que não perdoa tem que perdoar. Olha, a ausência de perdão. Olha o que eu estou falando para você. As pessoas pensam que são os rituais satânicos, o sangue inocente derramado, que são as imoralidades sexuais, que promovem as piores manifestações demoníacas. Você está falando com um homem que está há 30 anos desse universo de libertação e batalha espiritual e corredor. As manifestações mais difíceis que eu tive que lidar foram relacionadas à ausência de perdão. Todas elas. Amargura, ódio e culpa. A amargura é quando eu te odeio porque você me fez o mal. A culpa é quando eu me odeio porque eu fiz o mal contra você. Então é uma via com 2 sentidos, é uma direção com 2 sentidos. Agora, quando eu falo de batalha espiritual, aí sim, tem pessoas que são libertas sem manifestação demoníaca. Lucas capítulo 13, verso 10, conta a história de uma mulher encurvada, Jesus tocou nela, seja livre. O texto é muito claro. Ela era possessa de um espírito de enfermidade. Um demônio que trazia para ela uma enfermidade, ela ficava encurvada. Todo mundo pensava que o problema dela era clínico, só que o problema dela era espiritual. No momento em que Jesus diz: mulher, estás livre da tua enfermidade, ela se levanta, ela deixa aquela condição de enferma e glorifica a Deus. E Jesus diz, por causa de uma discussão: eu não deveria libertar essa mulher no dia do sábado, a qual Satanás mantinha presa há 18 longos anos. Ela tinha um espírito que governava ela há 18 anos. A libertação, ela nem sempre vem carregada de guerra espiritual. Você liberta sem manifestação demoníaca. Agora, a batalha espiritual sempre vai ter manifestação demoníaca. Se você entra no livro de Atos, por exemplo, havia os 7 filhos do sumo sacerdote. Eles entram na casa de um homem endemoniado, ele salta contra eles, os machuca, eles saem dali humilhados. Ou seja, houve guerra espiritual, mas não houve libertação.
a manifestação ocorreu, mas não houve a libertação. Então são duas áreas diferentes. Pastor, Quando eu volto, só para poder fechar a questão da criança, você fala para mim assim, existe acesso na minha vida quando quem é responsável por mim, o meu pai, o meu líder, o meu tutor, o meu pastor, ele contra mim, ele é capaz de abrir essa porta. Eu vou chegar em Malaquias 2. O que Deus fala em Malaquias capítulo 2? Ele diz para os sacerdotes, olha, vocês que não honram meu nome, eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado. Malaquias 2 deixa claro que você, quando está debaixo da cobertura de um pastor que não leva a sério Deus, até aquilo que ele tenta fazer o bem se transforma em mal. Aí eu entro no campo da maldição, que é um campo que eu explico muito bem no livro Discernimento Espiritual. Muita gente pensa, você falou assim, aqui eu quero responder a tua última pergunta. Tá, a responsabilização. A questão da responsabilidade. Eu quero que eu desafie qualquer pessoa que está vendo aqui o podcast. Eu quero que alguém me diga aqui, qualquer pessoa, me mostre um versículo, uma porção da Bíblia que diga que a maldição vem do diabo. O nome é feio, maldição. Mas a maldição não vem do diabo. A bênção e a maldição têm uma fonte só. Deus, ele joga para Moisés, ele entrega para Moisés uma lei que não pode ser quebrada. A lei da bênção e da maldição, ela é bíblica. Você vai encontrar em toda a Escritura a palavra bênção e a palavra maldição. A bênção, ela é uma resposta à tua obediência. A maldição é uma resposta à tua desobediência.